Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live. Vou chamar a Isabela aqui. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Cris. Vamos colocar aqui o nosso... Isabela entrou, só um minutinho. Vamos fixar o comentário aqui e chamar a Isabela. Isabela é médica homeopata e também microfisioterapeuta. Vai falar um pouquinho para nós sobre feminino. Lívia? Tá me vendo? Eu não tô te vendo. Pra mim você tá preta também, eu não tô te vendo. Eu tô ouvindo só a sua voz. Eu também te escuto, mas não te vejo. Meu Deus, que mistério, gente. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Eu tô te vendo, mas não tô te escutando. Não, eu tô te escutando, mas não tô te vendo aqui. Nossa, eu nunca passei por isso. Calma aí que eu vou tentar ver o que tá acontecendo aqui. Vocês estão vendo as duas? Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver. Apareceu alguma coisa ou não? Não, eu tô só me vendo, todo mundo vendo nós duas, mas a gente não está se vendo. Então, Ai, meu Deus. Eu vou tentar fechar e abrir mais uma vez. Deixa eu ver se eu te convidar de novo. Calma aí. quer que eu Não entendi. saia? Eu vou Deixa eu te convidar de novo. Eu te convidei de novo. Calma aí. Tenta entrar de novo. sair. Sair. Peraí. Só um minutinho, viu, gente? Dalva, seja bem-vinda. Quem puder já vai chamando as amigas, os pacientes. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo Daré. Confiamos que vamos nos ver hoje. A live é justamente isso, para as mulheres se verem, então a gente vai se ver hoje. Confiança. Oi? Deu certo, deu certo. Deu. Oh, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu não te vejo. Eu tô te vendo, tá todo mundo te vendo. Bom, tudo bem, então. Você tá vendo tudo preto? Como é que tá? Tá tudo preto. Pera, eu vou tentar só entrar no meu. Quem sabe no tablet eu consigo assistir, entendeu? Ah, você quer que a gente feche e abra de novo? Não, porque não tá dando certo, né? Deixa eu ver, peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu Sem consigo entrar. problemas. Isso aí acontece nas melhores famílias. Peraí. Eu não te vejo, acredita? Acredito. Eu já fiz isso uma vez, uma live assim. Fiz a live no ar da confiança. Eu falei, eu vou falar que a pessoa está ali do outro lado. Tá tudo Bom, certo. mas que bom que as pessoas estão vendo a gente, já é alguma coisa, né? Já é um passo. Peraí. Se você quiser começar também, para mim não tem problema não. Assim, seria mais para você mesmo. Vou tentar aqui no tablet. É. Eu acho que eu consigo entrar pela clínica e ver. Ah, tô te vendo agora. No Instagram da clínica eu consigo te ver. Pronto. Ah, então tá bom. Tá, Passei até perfume para te ver aí, ó. Então, vamos você me ver. peraí, deixa eu baixar. Pronto, tô te vendo. Ótimo, muito bom. Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram, seja muito bem-vindo à nossa live. É uma alegria muito grande receber o seu coração, receber esse sorriso tão aberto, essa alma tão aberta, essas flores aí, né, que tanto nos convidam. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E hoje é um bate-papo, né? Assim, a gente quer trazer esse chá mesmo, né? Entre amigas, entre colegas, que se respeitam. Então, é isso. Eu Seja que muito agradeço bem-vindo. o convite.
convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Para a gente bater esse papo gostoso sobre a saúde da mulher, sobre o feminino. Então, acho que vai ser bem bacana para todos que estão Sim, assistindo e para nossa interação aí também. sim, sim. Isabela, conta um pouquinho para nós do seu trabalho, da sua história com homeopatia. Todo mundo que chega aqui conta um pouco de si e depois a gente emenda um pouquinho, né? Então, se você puder, conte como que você chegou à homeopatia, como que as outras práticas também chegaram, né, na sua vida. Bom, a homeopatia, eu acho que não fui eu que cheguei até ela, foi ela que chegou até mim. Sim, é Porque, bem assim. peraí, cortou um pouquinho. O que que você falou, Lívia? Eu falei que é bem assim mesmo. E no caso, ela chegou assim desde a minha gestação. Olha, Porque a minha mãe já se tratava, né, com homeopatia, então eu fui gestada com tratamento homeopático, sim, nasci com os cuidados de um médico homeopata, né, e tive a vida inteira esse acompanhamento, então desde da infância, adolescência, vida adulta, e então sempre a homeopatia fez parte da minha vida. Né? que lindo. Na faculdade mesmo, a minha intenção era ir para obstetrícia, que eu Ah, gostava muito da então, eu sempre gostei muito da parte de saúde da mulher, da parte de partos, né? Na faculdade eu fiz monitoria toda nessa parte de obstetrícia, realmente, muitas horas de plantão lá na obstetrícia. Mas aí no sexto ano, eu tive que passar na ginecologia e aí eu não gostei, nem um pouco. olha, Que era muito patologia, era muito câncer, era muito assim, tá doente, tira, tá com problema no útero, tira, problema na mama, tira. E eu falei, não, não é dessa forma que eu vejo saúde. E sim, aí eu optei por não ir por esse caminho por conta justamente de achar que eu não ia conseguir lidar com esse aspecto da ginecologia, da patologia, né? sim. E aí, no sexto ano mesmo, eu comecei a olhar com mais carinho para homeopatia como uma opção de trabalho, né? E aí, ainda no sexto ano, eu comecei a fazer a pós, né, na homeopatia, que eles permitiram que eu começasse no sexto ano. Olha, Então, eu fiz o sexto ano ali da pós, depois mais 2 anos, né, de pós. E aí, depois que eu me formei, eu fui um pouco para a saúde da família, trabalhei com saúde da família por uns 3 anos, uhum. recém-formada. E até que eu concluí realmente a pós e fui migrando aos poucos lá para o consultório, né? Que delícia. Ah, essa história parece um pouco com a minha também, assim, eu tive esse encantamento primeiro com a pediatria e depois com a ginecologia, né, assim, então sempre fiquei muito nesse universo, né, da mulher, assim, é muito importante, né, pra gente, porque a gente acaba se vendo também de outras formas como mulher, estando com mulheres pacientes, né, então é muito, muito rico mesmo, assim. Sim. Coisa E hoje, boa. além da homeopatia, eu trabalho com uma área que é mais da fisioterapia, que é a microfisioterapia, que eu conheci lá atrás e me permitiram fazer a formação, então eu acabei indo para essa área também. E em várias partes das práticas integrativas, né? Então, eu uso um pouquinho aqui no consultório de ozonoterapia, fotobiomodulação, estimulação de nervo vago, então, muita coisa aí das práticas integrativas também. Legal, muitos instrumentos, né? Muito lindo o seu trabalho, muito lindo. Então vamos nessa, vamos falar sobre ser mulher, né? Sobre ser mulher dessa forma mais natural possível. Acho que é o que a gente pode trazer, né, para as nossas queridas que estão aqui. Quem puder, né, igual a Cris mandou aqui para nós, dividir, né, mandar um aviãozinho, ajuda a gente a chegar em outros corações também, né? Queria que você contasse um pouquinho para nós o seu trabalho que você tem feito sobre hormônios, né? Sobre ativar e explicar realmente para as mulheres a importância de se observarem em torno dos hormônios, né? Queria que você falasse um pouquinho Sim. para nós. Bom, muitas pacientes chegam para mim, às vezes, assim, buscando um caminho de vida mais natural, mais saudável, mais integrativo. E assim, aí eu vou olhar, eu faço uma avaliação pré-consulta, né? E eu pergunto quais as medicações em uso. E muitas delas, Uhum. a maioria vem usando anticoncepcional.
E eu tenho sim, abordado muito isso com as pacientes, né? Olha, você está buscando um caminho mais natural, um caminho que está olhando você como um todo. Então, vamos também só pensar um pouquinho nessa questão do anticoncepcional, de se realmente isso é necessário na sua vida, ou se isso pode ser retirado, e você pode ver a vida de uma maneira diferente, com os seus próprios hormônios, né? sim, Porque eu acredito que a mulher que está sem os hormônios artificiais, está com o seu ciclo natural, isso muda até o emocional dessa mulher, a forma de pensar dessa mulher. E muitas mulheres não se conhecem exatamente porque começaram esse ciclo de anticoncepcional, às vezes lá na adolescência, muito cedo, sim, e não se conhecem exatamente como mulheres, né? Não sei se você percebe isso uhum, na sua prática clínica também. sim, sim, bastante. É muito interessante isso, né? A gente até brinca que é como se fosse uma ultra menarca, porque tá tão suprimido ali de anticoncepcional que a pessoa fala assim, não, durante o meu mês eu sou extremamente assim, né? Porque eu tô sempre com os mesmos hormônios, né? Então ela realmente, ela, às vezes não se conhece, não tem essa oportunidade, né? De ver a sua menstruação, de ver a sua libido, de ver as suas emoções, né? Sim. E, e na mulher é muito importante essa questão da inteligência hormonal, que é muito Uhum. diferente do homem, né? O homem, ele é muito linear na parte hormonal dele, né? Então, ele não tem esse aspecto cíclico aí do mês e não tem essa influência hormonal, né? Que a gente chama de inteligência hormonal. E a inteligência hormonal da mulher, ela pode ser usada de uma forma muito benéfica, quando Sim. ela é melhor conhecida, quando a mulher consegue entender como isso funciona. Porque depois até vou citar um livro que eu consegui entender melhor essas ideias da inteligência hormonal. Porque a gente tem na mulher três inteligências: a inteligência emocional, a inteligência racional e a inteligência hormonal. E numa mulher, então, que não usa hormônios artificiais, que deixa o seu ciclo funcionando, essa inteligência hormonal, ela pode estar acima das outras duas, né? Então, por isso que é muito importante conhecer esse funcionamento. E isso é dividido ao longo do ciclo da mulher. Então, lá no começo do ciclo, então, que vai da menstruação até a ovulação, né, a primeira metade do ciclo, a gente tem um predomínio do estrógeno. E nessa fase, a mulher, então, está muito mais expansiva, muito mais aberta para relacionar-se com outras pessoas, está muito mais ativa, querendo interagir mais, socializar. Então, se ela entende esse momento do ciclo dela, ela consegue aproveitar essas qualidades e usá-la de acordo com a sua necessidade naquele momento, né? Sim. Depois ali, aí vem a ovulação, e aí entra a fase da progesterona, que é a segunda fase do ciclo. E nessa fase, a mulher já está, assim, se houvesse ali a fecundação, seria uma fase de preparação daquele útero para uma gestação, né? Mas, se não há essa fecundação, é uma fase que a mulher está mais voltada para casa, para a família, para os afazeres ali mais domésticos, ela está mais introspectiva, então sem tanta vontade de interagir, de sair. Então também é importante ela entender isso e usar a favor ali na sua rotina, nas suas tarefas, para não forçar nada, né? Então ela pode Sim. aproveitar esse ciclo de uma maneira mais saudável, mais tranquila, encaixando aí na sua rotina, nos seus afazeres, no seu dia a dia. E isso é Sim. inteligência hormonal, que se a mulher não conhece, ela fica tudo bagunçada. Ela tem emoções que ela não sabe porque que ela está sentindo. Ela tinha programado de uma forma, mas de repente ela não tem disposição para aquilo, né? Então, por isso que é Sim. importante entender esse ciclo da mulher para que ela consiga usar tudo isso a seu favor, né? Isso. É muito lindo isso tudo que você fala, que a gente começa também a se entender melhor, né? Então, por exemplo, se uma mulher, ela acha que quando a gente está ali, né, perto do 14º dia, por exemplo, a gente está nesse auge de fertilidade. Quando a gente fala de fertilidade, gente, não é uma fertilidade só de ter uma criança, né? Uma fertilidade de vida, de ter essa vida suculenta mesmo, né? Então, se a gente fica achando que a gente tem que ser fértil todos os dias, a nossa ecologia interna, ela não está de acordo. Então a gente começa a se cobrar de uma maneira muito exigente, né? Então a gente acaba
se destruindo, né? Ao invés de se beneficiar, né, Isabel? É, e não se respeitando, né? Porque Sim, a mulher, às vezes, muitas mulheres vão até para o hormônio artificial porque não conseguem lidar com a TPM, com essas variações do ciclo, e tudo isso é muito mais fácil de lidar se você entender em que fase você está e como que você pode usar aquilo a seu favor, realmente, né? Então, é muito sim, importante as mulheres conhecerem isso e se entenderem e se respeitarem, entenderem que elas não vão ser igual um homem linear, né? sim, Mas ela tem um aspecto cíclico, né? sim. Muito lindo isso. Isso já é também um treinamento para a gente se perceber depois também durante a gestação, né? E nesses outros ciclos que a mulher vai passando, né? Assim, tem um livro que eu adoro muito que chama Psicologia da Gravidez. A Maria Tereza Maldonado fala isso. Ela fala assim: toda mulher tem a chance de mudar de vida todos os dias. Mas se ela tem três principais momentos, né, de ciclo de vida que ela pode mudar dentro dela, né? Que vai ser na adolescência, na gestação e na menopausa. Então, por isso que a gente tem um cuidado muito grande quando a gente atende adolescentes grávidas, né? Porque ela está passando por um tombo na vida dela, de se perceber que é o tombo dentro de si, né? De cair em si. De o que é ser mulher e ainda ser mulher e ser mãe, né? Então, isso tudo é muito dessas inteligências que você disse, né? Dela se perceber, dela se observar, o que estão esses ciclos, né? Então, é muito aprendizado ao mesmo tempo, né? Todo dia a gente pode mudar, mas tem algumas épocas que a gente tem que estar mais atenta para que mudanças que a vida está me pedindo, né? Sim. E é importante, eu acho que dar essa atenção especial para as adolescentes realmente, né? Porque eu Uhum, tenho algumas que já vêm assim com 13, 14 anos usando o anticoncepcional e uhum, sem ser para função de anticoncepção, né? Aí sim, eu questiono, mas por que esse início aí precoce do hormônio? E muitas vezes, porque meu ciclo era irregular, porque eu tinha muito volume de menstruação. Mas tudo isso são coisas que são possíveis de ser equilibradas de outras formas, né? Sem uhum, necessidade desse hormônio tão precocemente ali, uhum, né? E, na verdade, assim, está sendo medicado uma coisa que é natural dessa idade, né? Porque é um sim, organismo imaturo e que precisa se desenvolver, né? Só que aí também você entra com um hormônio tão cedo, pensa, esse corpo nunca fez esse processo de desenvolvimento realmente, né? E sim, aí, como fica, tudo isso, né? E aí, sim, muitas vezes, lá na frente, a mulher vai engravidar e aí resolve parar o anticoncepcional. E aí ela fica assim, né? Com tudo muito bagunçado, né? Com essa inteligência hormonal totalmente alterada e bagunçada. E isso pode afetar até na vida dela conjugal, na vida do trabalho, né? Porque ela não consegue se entender, uma coisa que ela nunca experimentou, nunca vivenciou. sim, sim. Temos duas perguntinhas aqui. Você quer deixar as perguntas para o final ou agora? Como você já? Tá, Jô? A primeira pergunta, a Cris perguntou sobre essa questão da inteligência hormonal em relação à lunação. Se você já teve alguma experiência com isso. Olha, eu não trabalho muito nesse aspecto, eu acho muito interessante, né? Mas aí cada mulher vai ter que observar, né? No seu Uhum. ciclo, quando que ocorre, quando que ela vai menstruar, em que lua que ela tá, e aí ela consegue começar a perceber uma relação entre o seu ciclo e o ciclo lunar, né? Sim. Mas eu não trabalho com isso para dar mais explicações. Não sei se você tem mais experiência com Eu isso, Lívia. tenho assim, eu indico muito a mandala lunar, né? Porque é um instrumento assim dela ver no gráfico e tudo, mas eu trabalho mais no simbólico, sabe? Dela se perceber, por exemplo, o que que dentro dela tá minguante, o que que dentro dela fazendo essa conexão com a natureza externa e interna, né? Mas não necessariamente de usar, né? Assim, às vezes naquele ano ela vai menstruar numa lua minguante e aquilo vai ter um significado para ela, né? Então tem mulheres que são mais ligadas com isso e outras não, né? Então a gente mostra, mas não necessariamente obriga elas a usar de maneira nenhuma. Uhum. E a segunda pergunta foi sobre menopausa. Tá? Pediram para a gente falar um pouquinho sobre menopausa. É.
Isso também é uma queixa muito, assim, que traz muitas pessoas, muitas mulheres aqui para o consultório, Uhum. né? Então, as mulheres entram naquela fase de climatério, ou já estão na menopausa e buscam, né, a homeopatia, a saúde integrativa como uma forma de lidar melhor com esse período de vida. E a Sim, maioria delas vem com uma grande dúvida: fazer ou não fazer reposição hormonal? Não sei se sim, chega muito essa dúvida aí para você. Mas sim. elas vêm com essa grande dúvida, né? E a minha primeira Uhum. conduta e minha primeira explicação para elas é sempre que sim, é possível lidar com esse período de vida, de climatério, de menopausa, sem necessariamente fazer uma reposição hormonal, né? A gente tem Uhum. muitos recursos para usar. Eu falo assim que seria na minha escolha a última escolha, a última opção, né? Eu Sim, acho que muita eu coisa também. a gente pode pensar antes de chegar ali numa reposição hormonal, né? A homeopatia, então a gente consegue trabalhar aquela mulher como um todo, encontrar um medicamento de fundo, né, específico para aquela mulher e que vai ajudá-la a se equilibrar. E aí essa parte do climatério e menopausa fica muito mais tranquila e muito mais suave, né? Sim. A gente tem muitos recursos também hoje de fitoterápicos que estão cada vez mais modernos, né? E também dão um suporte ali na parte sintomática, até a gente conseguir equilibrar essa mulher. Às vezes eu uso algum fitoterápico mais sintomático para ajudar a aliviar ali os sintomas mais importantes ali que estão atrapalhando a qualidade de vida, né? Sim. Mas tem muita coisa que dá para fazer antes de efetivamente chegar numa reposição hormonal, né? Eu Sim. falo que assim, só indicaria uma reposição para aquela mulher que a gente já tentou de tudo e não está Uhum. respondendo e ela não está tendo qualidade de vida por conta da menopausa, né? Sim. E a sua experiência aí com essa Eu queria parte? mostrar para o pessoal esse livro. Esse livro é muito legal. É uma moça que ela é médica, se eu não me engano, ela é da América do Sul, não vou lembrar, não sei se é peruana. Ela trabalha com a ginecologia natural. E é muito interessante, ela traz aqui, e uma das coisas que ela traz é a questão da menopausa. Ela diz que no país dela, menopausa não se chama menopausa, se chama plenopausa. Por quê? As mulheres elas estavam com uma ideia muito errônea de que menopausa dava uma ideia de menos, que é o que às vezes muitas mulheres sentem. Ah, eu tô com menos libido, eu tô com menos sangue, eu tô com menos filhos em casa, eu tô com menos produtividade no trabalho. Mas na verdade é a hora dela se nutrir. É como se fosse uma hora em que o próprio sangue volta para ela mesma. Então, como se ela criasse esse circuito interno, né? É muito interessante assim. A minha experiência também foi bem em relação não a indicar o mínimo, né? O mínimo possível realmente a reposição alopática, pela questão das próprias indicações de câncer, né, que a gente sabe que tem também, né, então, assim, quanto mais a gente usar a homeopatia, melhor, né, porque ela não vai tratar só dessa mulher ter uma libido melhor, de ter uma, né, mas também dela entender o que está vindo nesse ciclo de vida, né, o que está vindo dessa aparente falta do outro, né, às vezes é algum momento que eu preciso olhar mais para mim, né, então eu acho que a homeopatia traz muito, muito benefício nessa e em outras, né? Mas acho que. Aqui, ó. O nome do livro é Ginecologia Natural. Vou mostrar mais de pertinho aqui. Eu posso tirar a foto depois no final da live. Esse aqui é uma bíblia para mim, assim. Bem bom. Sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem mandar que a gente vai respondendo, né, Isabel? Sim, com certeza. E até o que eu explico muito para as mulheres é assim, que essa etapa de vida, a menopausa, faz parte, né, da vida de todas as mulheres. Sim, E a reposição hormonal, querendo ou não, você está postergando isso, né? E ela não vai poder fazer reposição hormonal para o resto da vida. E uma hora sim, ela vai ter que parar com os hormônios e se deparar com essa queda hormonal e com os sintomas e consequências de tudo isso, né? Então, por que sim. não passar por esse momento, no momento em que o corpo, né, deseja passar, e trabalhar isso de uma maneira mais tranquila, mais equilibrando o organismo, né, de uma forma mais natural. Sim. Lembrar uma coisa que também para mim é muito, muito forte esse período, assim, é como se fosse um portal, né? Aquela mulher que eu fui, talvez eu não seja mais, mas a mulher que eu quero ser, eu ainda não sou. Então, é essa transição, assim, né? Que a gente tem que ter um respeito muito grande com a gente mesmo, né? Porque eu não sou tão mais fértil,
externamente de ter um filho, mas também ao mesmo tempo, daqui a pouco eu vou ser vó, daqui a pouco eu vou ter outros aprendizados, né? Então, isso é muito legal de mostrar para as pacientes que tá tudo bem, né? Tá tudo bem esse momento, né? Que é uma nova etapa, né? E que vai ser Isso, tão boa quanto as outras também, né? isso, isso, Eu acho isso. legal talvez a gente abordar uma questão que me veio agora. A gente está no mês de outubro, né? Tem Uhum, esse movimento aí de Outubro Rosa. E, e aí esse movimento me chama algumas atenções ali, né? Em relação ao que de fato é medicina preventiva, né? uhum, É um movimento que incentiva muito as mulheres fazerem exames, né? uhum, Dessa parte de mamas e tudo mais. Mas do meu ponto de vista, a medicina preventiva é muito mais profundo do que procurar algo, né? sim, A medicina preventiva é o que a gente busca ali com a homeopatia, com a saúde integrativa, porque a gente está buscando equilibrar o organismo. E um organismo em equilíbrio é muito mais raro a questão do adoecimento, né? Ou sim, se ocorre um adoecimento, esse restabelecimento é muito mais tranquilo, muito mais fácil de se conseguir, né? sim. Então, é importante isso, o que é realmente prevenção, né, para as mulheres. O que você Eu gosto muito de uma frase assim que eu sempre uso com minhas pacientes, sabe, Isabela? Eu falo assim: você pode fazer mamografia, pode fazer ultrassonografia, mas toda mulher precisa fazer o exame de consciência, né? Assim, então, como é que está sendo os seus relacionamentos? Você está tendo uma saúde relacional, né? Ou você está tendo momentos de autoconhecimento? Você está meditando? Você está, né, assim, fazendo exercício físico? Porque senão a gente só fica colocando no externo esse empoderamento da nossa saúde, né? E nós somos co-criadoras, né? Então a gente tem que ter esse contato espiritual, a gente tem que ter esse contato com as outras pessoas, né? Porque isso é saúde também, né? sim. O aspecto das mamas, né, que fala tanto Uhum, agora no Outubro Rosa, do câncer de mama, tem tudo a ver com os aspectos da vida relacionados ao feminino, né? uhum, Então, relação com mãe, relação com filhos, relação com companheiro, relação com o trabalho, né? Então, são questões que, quando existem conflitos, podem trazer acometimento aí de mamas, né? isso. Então, é importante, como você falou, fazer essa autoanálise, como está a nossa vida, como estão as nossas relações, né? Porque são esses conflitos que vão gerar depois, posteriormente, respostas biológicas e o que a gente chama de doenças ali, né? Com certeza. Tiveram duas perguntinhas aqui excelentes. Uma primeira pergunta da Ariane, perguntando sobre o que a gente pensa quando a mulher. Deixa eu ler direitinho. Como vocês observam esse movimento recente de negação da chance de menstruar, em função dos desconfortos? Quer responder? Depois eu respondo? Mas Oh, é tá o que eu bom. falo muito para as minhas pacientes. E, assim, me parece que hoje em dia a ginecologia convencional está muito. Uhum, Qualquer queixa parece ginecológica, sim. o tratamento vai ser um hormônio, né? Uhum, No convencional é isso que a gente vê, né? sim. Mas existem muitas abordagens que a gente pode tornar isso muito mais tranquilo e saudável, né? Por exemplo, Sim. uma endometriose, uma síndrome de ovário policístico, tem muitos bons resultados no tratamento com a homeopatia, com as técnicas de saúde integrativa. O útero, assim, por exemplo, tem mulheres que têm um volume menstrual muito grande, que é difícil conviver com isso. A gente sabe que o útero é um órgão de limpeza do nosso Sim. corpo, né? É um órgão de limpeza secundário. Então, existem Uhum, 5 órgãos de limpeza primários, né? Que são os intestinos, fígado, rins, pulmão e pele. Então, se o útero está acometido e com um grande fluxo de menstruação, e ele é um secundário, significa que os primários já estão sobrecarregados. Então, o que eu posso uhum, fazer para ajudar muito esse útero que sangra demais? Fazer um processo de limpeza desse organismo, né? De um detox. Porque a gente está num mundo muito químico, né? A gente consome muitas coisas, agrotóxicos, consome produtos de higiene pessoal que são muito químicos, que têm muitas coisas uhum, que acabam intoxicando o nosso organismo. sim. Então, um processo de detox ajuda muito a diminuir esse fluxo menstrual e é super positivo, tem muito resultado legal com isso, né? Sim. A homeopatia equilibrando todo vai ajudar nas queixas ginecológicas. Então, a gente tem muito recurso e não é necessário
suprimir a menstruação. Isso não é a solução do Sim. problema. Sim, eu acho que a grande questão da negação da menstruação tem muito a ver, quando eu escuto isso, isso me pulsa, assim, a negação do próprio feminino, né? Se nós somos esses seres cíclicos, né? Por que que a pessoa está negando um pedaço importante, que é um pedaço de grande aprendizado, né? Então, eu vejo que às vezes são mulheres que estão muito no yang, né? Muito no trabalho, às vezes empresárias, né? Às vezes até médicas mesmo, eu não quero menstruar porque eu não quero fazer contato comigo, né? A forma como eu escuto tem muito a ver com isso, sabe? Sim. E acho que a sociedade moderna também trouxe muito esse pensamento para as mulheres, né? Porque Uhum. encara a menstruação como um incômodo, né? Como um Sim, período que é desconfortável, com essas variações de humor. Então, a sim. mulher quer ficar dessa forma linear, que não é da Uhum. natureza, né? Sim. Então, realmente tem um grande prejuízo. E eu vejo essa mentalidade nas adolescentes, e isso é muito Uhum. triste, porque elas já estão Sim. crescendo com essa mentalidade. Outro Uhum. dia, eu tive uma paciente de 13 anos usando anticoncepcional, porque o ciclo era irregular, porque tinha muito volume de menstruação, né? Uhum. E aí eu conversei com a mãe, convenci a mãe também achou que era meio precipitado isso, a mãe concordou comigo de parar, né, com o anticoncepcional, e aí eu fui conversar novamente com a paciente e colocar isso para ela, que a gente achou que era melhor ela ficar sem, para o corpo dela se desenvolver melhor e tudo isso. Aí ela veio com o seguinte argumento para mim: mas eu vou ter uma viagem agora de formatura. Como que eu vou viajar e pode acontecer de eu ficar menstruada durante a viagem, né? Como se isso fosse algo assim impeditivo de uma Sim. viagem, de um passeio, né? Então elas já estão vindo com essa mentalidade, o que é muito triste. Sim. Eu gosto muito de uma metáfora, assim, uma vez em atendimento, a mãe falou assim, a menstruação é feita para limpar o útero. Ela usou assim. Aí eu falei assim, aí me veio assim, se ela tá falando que é para limpar, ela tá entendendo que o útero é sujo, né? Aí eu falei assim, vamos usar os 4 elementos da natureza, né? Assim, vamos pensar que é como se fossem as estações do ano. Então a menstruação é o outono, né? Aquela hora que as folhas caem, descamam, né? E aí ali a gente pode ter algum aprendizado de ver o essencial, né? Porque no outono a gente precisa ver o essencial, né? Então achei que foi muito, me ajudou muito essa metáfora na hora, sabe? E até a questão, por exemplo, né, da Isabela, por exemplo, que a gente pode colocar, né, o uso, né, dos absorventes. Então, incentivar que a gente tenha uma saída, né, eu gosto muito dessa fala, né, que é sair do egológico para o ecológico, né? Então, que ela saia assim desse lugar assim, né? Por exemplo, você menstruar num pedaço de plástico, né? Assim, o que a gente está no subconsciente trabalhando com essa menina? Que menstruar é sujo, que menstruar é uma coisa que você vai jogar fora, né? Agora, se ela coloca, por exemplo, a menstruação, né, ou no copinho e depois ela planta, né? Ou então ela coloca num pano, né? Ela pode ter um outro aprendizado em relação a essa menstruação, né? Sim. E, Se tá com coágulo, se não tá, né? O que que tá coagulando na minha vida? Então, tem outras metáforas que a gente pode pensar, né? sim. E isso deveria ser trabalhado até nas escolas, né? Pelas mães, né? Com as suas filhas. Então seria muito bacana se mais pessoas pudessem ajudar nesse aspecto, né? Sim, sim. O que mais você quer contar para nós? Quer contar algum caso de alguma paciente? Tá lembrando? Olha, esses casos, né, de câncer de mama, eu acho assim, é muito importante abordar o conflito por trás, né? Porque a medicina convencional trata só o problema, né? Então, você está com câncer de mama, que foi o que eu vi na faculdade, que foi o que me afastou da ginecologia. Então, você está com um problema, Uhum. você vai tirar aquela mama, vai fazer químio, vai fazer rádio. Tá, e aí parece que a paciente está curada, né? Sim, Mas e o porquê desse adoecimento? Qual é o conflito que está por trás desse adoecimento? E se isso não é trabalhado, essa paciente vai voltar ou com essa doença, ou vai desenvolver outras doenças, né? E isso é muito importante a gente trabalhar com a nossa medicina homeopática, né? Trabalhar os padrões que levaram aquela mulher ao adoecimento.
para que realmente ela possa ter qualidade de vida, restabelecer sua saúde e seguir sua vida, né? Então, acho que isso é Sim. uma abordagem muito legal ali. Muito. A menopausa tá bombando aqui, Isabela. Vamos voltar para a menopausa, que a Dalvinha tá pedindo aqui, ó. Os sintomas fisiológicos do climatério e menopausa sofrem uma patologização que muito rende à indústria farmacêutica. Como vocês conduzem as pacientes nessa fase? Você quer fazer mais algum adendo? Foi muito Eu que eu acho que a falei. gente falou um pouquinho, né? No aspecto da homeopatia, é sempre a paciente como um todo, né? Na homeopatia, a gente não trabalha com um remédio específico para menopausa ou para o climatério. A gente trabalha a paciente. E essa Sim. paciente em equilíbrio vai melhorar esses sintomas que são próprios dessa fase de vida, né? Uhum. E realmente, existe uma pressão muito grande para hormônios, para medicar, porque na medicina convencional eu entendo, são esses caminhos que eles têm, né? Não tem Sim. outras opções. Dalvinha, você perguntou aqui, o que devemos saber da fisiologia do climatério e da menopausa para orientar e evitar a hipermedicalização? Então, quando a gente pega essa paciente, né, que está no climatério, nesse ciclo de vida que é o climatério, né, que é, como eu disse, um dos 3 ciclos de vida da mulher que ela mais muda, então a gente tem que ter um olhar muito atento de mostrar para ela que essas mudanças são importantes, que ela use essas mudanças a seu favor. Na menopausa, geralmente a mulher vai ter, né, por exemplo, às vezes um encontro com ela mesma maior pela questão do vazio existencial, né? Pode ter um ressecamento vaginal, isso é muito frequente, o ressecamento vaginal. A questão da libido, a questão, por exemplo, do sono, de uma irritabilidade, né? Isso é muito importante da gente ver. Por que ela está irritada? Às vezes ela está irritada com o casamento, às vezes ela está irritada com ela mesma, porque ela ainda não é tudo aquilo que ela queria ser, ou porque teve que dedicar mais de um lado e faltou do outro lado, né, na vida dela. Então, acho que, né, se você quiser acrescentar alguma coisa, né, Isabela, mas eu acho que o mais importante é a gente olhar isso. Então, de olhar se tem nódulos de mama, se, né, se tem, por exemplo, mioma, nessa fase também é muito, muito frequente, né, da mulher de 40, 50 anos. Então, assim, a tarefa do homeopata não é só a conversa, sabe? Às vezes, assim, é muito importante que a gente também, às vezes, solicite, se necessário, né, uma ultrassom transvaginal, né, assim, perguntar como é que tá, né, os relacionamentos dela. Eu acho que é mais ou menos por aí, para a gente não ficar medicalizando cada tópico, né, assim, e medicalizar ela como um todo. E às vezes, assim, tem toda essa questão hormonal envolvida, de baixa de hormônios, né? Uhum. Mas também aspectos da vida da pessoa, que às vezes contribuem Sim, com sintomas, tá. né? Às vezes a pessoa não tem no caso, então isso justifica a questão de baixa libido. Então tem vários aspectos. Às vezes está nessa fase de vida de aposentadoria, de mudança de Uhum. trabalho, por exemplo, pouco de depressão. Então, não é só a parte hormonal, é uma mudança toda de vida que a pessoa está vivendo nesse período de vida, né? Então, Sim, às vezes, terapias também podem ajudar, né? Você trabalha com constelação, de repente também pode ajudar muito a paciente nesse momento, né? sim. Eu queria só falar mais um pouquinho, Isabela, sobre. Fizeram uma pergunta sobre infertilidade. Eu sou, assim, apaixonada com esse assunto, é uma coisa que me toca muito o coração, né? Quando a gente fala de ciclos, depois a gente pode até fazer uma live só sobre infertilidade, que eu acho que vale a pena. Mas só para a gente pegar esse adendo, quando a gente fala de ciclo, para essa mulher que quer engravidar e não está conseguindo, né? A primeira coisa é ela realmente conhecer o ciclo dela, né? Então, quantos dias são meu ciclo? Às vezes tem mulheres que não sabem, né? Como que tem sido a minha relação sexual, né? O que eu tenho colocado de intenção nessa relação? Muitos casais, por exemplo, que, né, têm a infertilidade, às vezes estão mecanizando a relação sexual. Então, se perde esse ciclo, né, de tem hora que às vezes eu estou mais cansada, tem hora que eu estou mais fértil, e aí esse ciclo não é respeitado, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente olhe com muito respeito para que o filho não venha com esse peso, né? Por exemplo, já que eu vou programar dentro do meu ciclo que eu vou ter uma relação sexual tal dia, para que esse filho venha, mas qual que ninho que eu estou fazendo para esse menino chegar? Né? Eu acho que isso é muito importante, porque eu não estou me dando um ninho.
Se eu me der um ninho bom, para o meu parceiro também dar esse ninho, aí o bebê chega, né? Então, eu acho que são algumas questões mesmo que a gente precisa sempre olhar, né? E outra coisa que tem muito a ver com essa questão da infertilidade, eu acredito que esse intenso uso de hormônios ao longo da vida, né? Sim, uma supressão, né? A pessoa suprimiu o eixo dela por muitos anos, né? De Sim. repente ela resolve engravidar. Então vai um tempo grande aí até o seu corpo conseguir se equilibrar, o eixo voltar a funcionar e realmente acontecer a ovulação e uma possível gestação ali, né? Então, esse conhecimento do ciclo, como você falou, eu acho que é super importante, né? E se as mulheres conseguem conhecer o seu ciclo, elas não precisam necessariamente de um anticoncepcional, até para evitar a gravidez quando esse é o caso, né? Ela consegue Sim. conhecer o seu ciclo e não engravidar se ela não quiser, né? E também, se ela Uhum. conhecer o ciclo, ela consegue ter mais facilidade nesse processo de gestar, né? De engravidar. Outras coisas que Uhum. ajudam muito nessa questão de infertilidade que eu trabalho aqui no consultório é a parte de suplementação, né? Uhum. Porque às vezes a mulher tem deficiência de vitaminas, de minerais. Uma parte que é muito bacana é a coenzima Q10, né? Porque a paciente Uhum. precisa de mitocôndrias, de energia para acontecer todo esse processo de fecundação, né? Tanto a paciente quanto o marido dela, né? Então Sim. é importante para esse casal. Então, suplementos podem ajudar muito. Outra coisa que ajuda muito é a microfisioterapia, tá? Porque a Ah, gente conta um trabalha. pouquinho para nós da micro. É muito bacana. A micro trabalha cicatrizes de trauma. Então, Uhum. muitas a dificuldade de engravidar hoje por uma situação que aconteceu lá na infância, na pequena infância, que é até 2 anos de idade, e que ela não tem nem noção, ela nem lembra daquilo, né? Aquela memória está no corpo, mas ela não tem consciência daquilo. E a micro trabalha justamente essas cicatrizes, né? O corpo mostra as cicatrizes e a gente estimula o corpo a fazer um processo de reprogramação dessa cicatriz. Então, ajuda muito. Eu já tive muitas pacientes que vieram Sim. engravidar. E aí, com todo esse trabalho de micro, de homeopatia, suplementação, conseguiram. Que delícia. Eu uso muito a constelação também para infertilidade, assim, e é muito interessante que você vai vendo as posturas, né? Então, por exemplo, eu sempre falo, uma das primeiras coisas, né? Dois adultos se fecundam. Se um tá com a criança interior que não tá ajustada ali, né? Não tá no seu lugar, na sua postura, Sim. invariavelmente não vai encontrar o parceiro no seu lugar, né? Então, encontrar como que você está olhando para sua mãe, como que você está olhando para o seu pai, como é que você quer ser mãe, sendo que você não olha para sua mãe de uma forma respeitosa, né? Então, como é que você tem olhado para o seu parceiro, né? Então, é muito, muito legal a gente perceber essas ferramentas todas, né? Para enriquecer a chegada das nossas crianças, né? E depois na gestação, né? Eu acho que é maravilhoso conseguir usar a homeopatia na gestação, né? É uma fase tão especial e que determina tanto a vida do indivíduo depois, né? Então, as mulheres também têm que estar mais atentas nesse período de vida. Às Sim. vezes, a ansiedade é tão grande no processo de engravidar, que aí depois no processo de gestar, às vezes elas esquecem que é super importante aquele período ali de vida, né? Verdade. E às vezes as mulheres têm muito medo de usar a homeopatia, né, na gestação, sendo que não tem problema, né? Assim, é muito importante que a gente lembre a homeopatia na gestação pela questão não só dos pequenos sintomas de enjoo, de constipação, né? Mas também é um momento de grande mudança na vida da mulher, é um outro portal, né? Como é que eu não vou deixar de ser eu mesma, não vou me despersonalizar, mas ao mesmo tempo eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma mãe, né? De uma forma consciente e tudo. Então, se eu estou hipermedicalizando, eu já estou colocando a minha gestação como algo sem consciência, né? Sim. E até pela microfisioterapia, a gente sabe que muitas cicatrizes acontecem na gestação. Então, a Sim, micro trabalha desde a concepção até a vida atual, né? Então, muitos pacientes trazem cicatrizes da época de concepção, da época de gestação, parto, né? E puerpério ali da mãe. Então, tem muita coisa que precisa ser trabalhada nesse período, realmente. sim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não.
Você quer deixar algum recadinho para o pessoal, Isabela? Recadinho final? Para as mulheres que estão nos assistindo, né? Sempre essa questão do resgate do feminino, né? Que é tão importante reconhecer os próprios ciclos, a parte hormonal, como tudo isso funciona, para lidar melhor com tudo isso, né? E com essas várias fases de vida, adolescência, gestação, menopausa, puerpério, né? Então, ter uma consciência maior de tudo isso ajuda muito, né? E para os que estão nos assistindo, olharem para as mulheres também com esse padrão cíclico e entender o momento da mulher ali no mês. Fica até mais fácil de entender, de lidar com aquela mulher, sabendo mais ou menos o que ela está passando, como que está o aspecto hormonal da vida dela naquele momento. Então, acho que é um conhecimento válido tanto para as mulheres quanto para os homens, essa parte dos ciclos femininos, né? Sim, com certeza. Eu queria só terminar assim dizendo, né, que quando a gente conhece os nossos ciclos, a gente conhece os nossos tempos, os nossos ritmos, né? E toda mulher, vamos pensar na metáfora de uma dançarina, né? Toda mulher é uma dançarina dentro de si, então ela consegue lidar com os tempos e contratempos, né? Então acho que é muito legal da gente pensar também que esses ciclos, eles vão formar circuitos, mas eles não são circuitos fechados, né, dentro da gente, que a gente só fica se autoconhecendo, né? O autoconhecimento, ele é importante, mas a gente precisa ir uma oitava acima, né? Então, muito mais do que um círculo fechado, a gente vai fazendo essa espiral, né? O homem talvez seja mais linear, mas a mulher é essa espiral. Então, a gente passa por algumas coisas, às vezes, parecidas de um mês para outro, mas o que eu aprendi diante do mês passado, né? Assim, o que está trazendo essa irritabilidade? O que está trazendo? Por que eu não estou me ouvindo? Né? Essa TPM é um tempo para mim. Eu estou tirando um tempo para mim, estou tirando um tempo para olhar para as minhas questões, porque a mulher é o eixo da família, né? Essa coluna vertebral. Então, se a gente está bem, a casa está bem. Né? Então, acho que é bem, bem importante que a gente lembre disso, né, Isabel? Sim. Eu vou deixar uma dica de um livro que até eu comentei com você e que eu falei aqui na live, que é esse livro A Inteligência Hormonal da Mulher, que é do Dr. Eliezer, que é um ginecologista homeopata, tá? Ah, que legal. Tem na editora esse. Não, isso. E ele fala muito dessa questão aí do ciclo da mulher, das inteligências, né, que comandam a vida da mulher. Então é muito bacana. Uma dica para os médicos que estiverem nos assistindo e para os pacientes também, que eu acho que é bem bacana. Sim, muito obrigada, querida. Um grande abraço no seu coração, né? Que a gente possa sempre se nutrir aí dos nossos femininos, viu? Muito obrigada a todo mundo que nos assiste. A live vai ficar gravada e vou deixar também os livrozinhos nos stories, tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.